O Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP registrou algumas cenas memoráveis. E uma delas foi o acidente na primeira curva entre Takaki Nakagami, Francesco Bagnaia e Alex Rins. E esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Eu já começo esse vídeo com uma pergunta. Na sua opinião, Takaki Nakagami merecia ou não ter sido punido pelo acidente com Francesco Bagnaia e Alex Rins em Barcelona? Para mim, merecia. Merecia porque não dá para você largar daquele jeito achando que dá para ganhar a corrida logo na primeira freada. Para quem não está muito por dentro do que aconteceu, Nakagami largou em 12º no grid, mas ele ganhou um monte de posições e logo na primeira freada ele estava ali tentando atacar o cara que largou em segundo, que era o Pecco. Como? Não dá, né? Mas foi isso que ele fez. E aí deu errado. Por quê? Porque na primeira freada ele caiu e ele deu com a cabeça na roda de trás da moto do Pecco, derrubou o Pecco e aí com a moto e o corpo ele derrubou o Alex Rins. O Alex acabou voando e aí ele bateu com o corpo muito fortemente no chão. O Alex fraturou o punho esquerdo. E ele também tem uma lesão, não é bem uma lesão, né, porque ele não chegou a fraturar nada, ele só machucou o tornozelo e aí vai ter que ficar tratando com gelo e tudo mais, para tentar se recuperar para o GP da Alemanha. O Nakagami não sofreu nenhuma fratura, não sei como, ele deu muita sorte, mas ele passou a noite de domingo para segunda-feira em observação na UTI de um hospital em Barcelona, porque o impacto na cabeça foi muito forte. Pediu desculpa, né? Ele foi nas redes sociais hoje ainda, na manhã de terça-feira. Na segunda, a LCR tinha postado um pedido de desculpa, né? Com uma declaração, entre aspas, né? Feita pelo Nakagami, pedindo desculpa aos dois pilotos. Hoje foi o próprio Nakagami que postou nas redes sociais um pedido de desculpa ao Pecco e ao Rins, torcendo para que o Rins se recupere rápido e consiga correr em Sachsenring. Mas a situação é que a direção de prova considerou que foi um incidente de corrida. Tudo normal, não precisa ter punição. E aí isso causou uma enorme polêmica, porque nem todo mundo concordou. Os pilotos envolvidos, obviamente, não concordaram. O Alex Rins, que já estava incomodado com a direção de prova por causa do mesmo Takaki Nakagami, desde o GP da Itália, desceu um pouco além ali na direção de prova e acusou os comissários de não estarem no nível da MotoGP. Ele pegou um pouco pesado, né? Disse que esperava mais dos caras, que não pode ser assim, que imagina, que tinha que punir e tudo mais. O Pecco foi um pouco mais polido, mas ele também se mostrou insatisfeito. O Pecco teve uma postura meio paizão, assim. Ele disse que ele não estava bravo, mas que ele estava decepcionado. Foi até bacana, ele foi fofinho, foi engraçado. Mas ele deixou claro que estava descontente, ele citou até o exemplo do Michael Masi na Fórmula 1, lembrou a final da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi no ano passado, teve aquela polêmica ali na decisão entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, e aí ele lembrou que o Michael Masi tomou uma decisão que nem todo mundo concordou, e hoje ele não está mais no cargo. Ele lembrou que quando o Fred Spencer foi nominado para ser comissário, todo mundo imaginava que fosse ter mais competência, ele usou essa palavra, na direção de prova, mas isso não aconteceu. E aí esse que é o problema, né? Porque a direção de prova da MotoGP, ela é muito questionada pela consistência ou pela inconsistência das decisões. Porque nem sempre a mesma atitude é punida da mesma forma. É claro que é como na justiça, né? Na justiça normal. É difícil você encontrar um termômetro, porque depende de interpretação. E é um ser humano interpretando. Então, o cara nem sempre tá com o mesmo humor, ou com o mesmo juízo, ou com a mesma vontade, sei lá. E aí, às vezes, ele interpreta a coisa de um jeito e às vezes ele interpreta de outro. No caso do Nakagami, o que pegou é que a maioria dos pilotos ali, pelo menos os pilotos que falaram, que se manifestaram, entenderam que ele estava errado, porque você não pode ir para a primeira freada daquela forma. Porque na primeira freada, eles estão todos muito juntos. E as diferenças, né, o espaço que eles têm entre um e outro, já que é um pelotão muito grande e já que o espaço é muito pequeno, eles estão todos muito apertados. E eles dependem do juízo de um e outro para ter segurança. Então, o Franco Morbidelli chegou a falar disso, que
eles entendem que a direção de prova é quem tá ali para cuidar deles, mas que no fundo, a única pessoa que eles têm para cuidar deles mesmo são os outros pilotos. Porque são os outros pilotos que têm a responsabilidade de pensar no cara que tá do lado. Então o Nakagami não pensou no cara que tava do lado, porque ele simplesmente foi pra cima pra tentar ganhar, tipo, 10 posições de uma vez só. A direção de prova se explicou, dizendo que viu as imagens de vários ângulos e que ele ganhou a maioria das posições em aceleração, que ele não freou muito depois dos outros e que então ele não fez nada de errado, que foi um acidente, que... Tá, mas, tipo, foi isso mesmo? Porque todo mundo reclamou que ele cortou a linha de muita gente. O Pecco chegou a dizer que se ele e o Rins não tivessem ali, que ele não teria feito a curva da mesma forma, que ele teria ido parar na brita. Ele pode assumir um risco dessa forma? Ele pode fazer a curva daquele jeito? Ele pode entrar na primeira freada daquela forma? O chefe da LCR chegou a comentar que o Nakagami tá muito pressionado porque ele não tem vaga pro ano que vem. Tudo bem, o Rins também não tem, porque o Rins, a equipe dele tá indo embora. E o Rins, ao contrário do Nakagami, o Rins é um cara que sempre foi muito mais competitivo, que tá sempre ali, pelo menos na maioria das vezes, né? Tirando no ano passado que ele teve uma temporada caótica, mas é um cara que costumeiramente tá brigando pela frente, é um cara pela ponta, e é um cara que todo mundo entende que merece um lugar na MotoGP. Mas ele também não tem vaga no ano que vem, e ele também tá tentando mostrar para as equipes que ele merece um lugar naquele grid. E o Nakagami tirou a chance dele de uma corrida onde ele estava bem, uma corrida onde ele estava competitivo, mostrar para potenciais empregadores que ele merece um lugar naquele grid. Então, isso não é justificativo. Ah, ele tá sob pressão, e aí numa corrida onde ele podia ser competitivo, já que a Honda escolheu dar para ele o material que tava com o Marc Marques, né, que o Marc Marques testou pela última vez antes de operar, ele fez uma lambança logo na primeira curva. Então também não é justificativo. Se ele tá pressionado, ele deveria ter sido ainda mais cauteloso para pelo menos passar da primeira curva, para tentar completar todas as voltas da corrida e tentar completar bem a corrida. E não foi isso que ele fez. Então o problema com a direção de prova é especificamente esse. Eles não têm consistência nas decisões. E aí eles acabam deixando passar lances que, assim, muitos pilotos, os 3 pilotos do pódio, consideraram que o Nakagami errou. E aí como é que você tem um monte de pilotos dizendo que o cara errou e a direção de prova dizendo que não? A Suzuki contestou a decisão. E aí os caras não quiseram nem ouvir que não. Como? Né? A Ducati disse que, imagina, tá errado, ele não podia ter feito isso. A LCR disse que, não, se ele fosse punido a gente entenderia. E a direção de prova, não vou nem ouvir porque eu tô certa. Como assim, sabe? Então, ficou aquele incômodo com a decisão. O Pecco disse que quando o Nakagami voltar, ele quer perguntar pra ele, o que você tava pensando? O que você queria fazer ali? Acho que vai ser uma conversa legal, pena que a gente não vai ouvir. Mas vai ser uma pergunta bacana dele fazer. É legal que ele tente, né, pelo menos ouvir essa explicação. O clima não deve estar muito legal, né? Acho que muita gente comentou comigo que, nossa, o Rins tá pé da vida. E com razão, né? Porque o Rins se machucou e teve uma fratura. E fratura, né, no punho é ruim de resolver, porque, né, fica imobilizado, é uma área sensível. E esses ossinhos aqui são um porre de tratar e tudo mais. Então, ele tem toda a razão do mundo pra estar pé da vida, até porque eles já não tinham se entendido na Itália e tudo mais. Nakagami é um piloto sujo? Não é, mas ele cometeu uma bobagem e eu acho que ele deveria ter sido punido por ela. Até porque serviria de alerta para as categorias menores também, para não acontecer com frequência e para não acontecer de novo na própria MotoGP. Então esse é que é o problema com a direção de prova. Falta consistência e precisa ter consistência. Porque os pilotos precisam saber o que esperar, né? Não dá pro cara largar que nem um míssil, achar que ele vai ganhar a corrida na primeira freada e danem-se os outros, né? O importante é que eu ganhe as minhas posições e se alguém cair nesse processo, paciência, aconteceu. Não é assim que funciona. Me conta aí o que vocês acham e a gente se vê na semana que vem. Valeu!